Fala, meu povo, Elisângela, Jace, vamos começar, tá bom? Tô com a minha lição aqui já toda respondida. Deixa eu falar pra vocês, ó, a câmera tá com essa mancha aqui porque tá quebrada, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar, tá bom? Ó, vocês vão começar com a oração, claro, né? Mas em seguida, ó, o tema da lição vai ser mansidão no crisol, né? Então a ideia é desenvolver a mansidão, ser manso, manter a mansidão passando por aflições. Então a gente vai começar com uma dinâmica. Por quê? Qual é o contrário de alguém manso? É alguém explosivo, não é assim? O contrário de manso é alguém explosivo. Alguém que perde o controle, certo? Então você vai fazer o seguinte. Vocês vão pegar 2 bexigas. É bom levar mais, caso alguma estoure, tá? 2 bexigas. Você vai chamar 2 pessoas. Elas vão encher, cada um vai encher a bexiga. Um vai amarrar a bexiga e o outro não. Fica segurando, tá bom? As 2 cheias, um amarra a ponta da bexiga, o outro deixa ela ali presa. Aí beleza. Aí uma de vocês duas faz o seguinte: pega a bexiga que tá cheia e fala assim, ó, a bexiga que tá amarrada. Essa bexiga que tá amarrada representa a pessoa mansa, que mesmo sendo apertada pelas circunstâncias da vida, e aí você vai apertando a bexiga assim, ó, não muito para não estourar, né? Você vai apertando assim, ó, mesmo ela sendo apertada pelas circunstâncias da vida, pelos crisóis da vida, ela se mantém ali, ó, firme, ó, não perde a sua forma. Então, essa bexiga amarrada representa a pessoa mansa. Aí você fala, mas a outra pessoa, a bexiga solta, representa a pessoa que não é mansa, a pessoa que perde o controle. Porque, ó, sabe quando a pessoa fica assim, ó, se segurando para não estourar? Porque, ó, a pessoa tá segurando a ponta da bexiga, né? Aí você fala, tem pessoas que ficam se segurando para não estourar. E aí quando a situação aperta, aí você solta a bexiga, né? Quando você aperta ela, você solta, aí ela sai voando, né? Você fala, tá vendo? Uma pessoa que não é mansa, quando as situações apertam, ela perde o controle, ela sai voando. Pronto, essa é a dinâmica. Essa dinâmica vai servir para o pessoal interagir um pouquinho, vai quebrar o gelo, né? E aí, ó, já parte pro domingo. Você pode ler o verso, tá? Para memorizar. Que é bem curtinho, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, tá bom? E aí vocês podem trabalhar com eles o conceito de mansidão, que tá aqui, ó, tá na linha 4 da lição de sábado à tarde, né? Mansidão é definida como a capacidade de suportar danos com paciência e ressentimento. Aí já vai pro domingo. No domingo vai falar sobre a história de Ezequiel. Vocês não vão ler, tá? Tem muitas palavras difíceis, é uma história... Não precisa ler. A gente vai ler a Bíblia, mas em outros dias na semana. Então aqui você não precisa ler. Vocês vão só relatar. Relatar o quê? Vão falar o seguinte: ah, não, Ezequiel perdeu a esposa e Deus falou para Ezequiel não lamentar. Por quê? Porque o fato de Ezequiel estar sofrendo e não lamentar mostra que Ezequiel estava sendo um exemplo para o sofrimento do povo. Mesmo Ezequiel passando pelo sofrimento, pelos crisóis, ele manteve ali a calma, manteve a confiança em Deus. Então Ezequiel ali era um exemplo para o povo. Aí vocês terminam a parte do domingo com uma pergunta que está lá na última linha, da lição de domingo, que diz assim, ó, quem sabe quantas pessoas verão o Senhor Deus através de nossos sofrimentos? A ideia da lição do domingo, e aqui eu quero que vocês guardem bem isso, a ideia da lição do domingo é a seguinte: é pegar o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel perdeu a esposa, mas ele manteve a mansidão, manteve a confiança em Deus. E isso serviu de exemplo para os outros. Então a ideia é, quando nós passamos por adversidades, nós podemos também manter a calma, manter a confiança em Deus. E isso vai servir de exemplo para os outros. Aí tu vai para a parte de segunda-feira. Na parte de segunda-feira é sobre a intercessão de Moisés. Vamos fazer uma pergunta para o pessoal. Qual foi o teste, segunda lição, qual foi o teste que Deus fez a Moisés? E se não respondem, deixa o povo lá tentar responder. Deixa eles tentar responder. Aí eu vou falar uma coisa e outra, para alguém talvez acerte. Se ninguém acertar, vocês respondem. O teste que Deus fez com Moisés foi o seguinte: Deus falou para Moisés que iria aniquilar o povo, ó, aniquilar. Só Moisés ia ser o herdeiro. Aí Moisés falou, não. Moisés intercedeu pelo povo. O que é que Deus queria com isso? Será que Deus realmente queria matar o povo? Deus não queria. Aí vocês podem ler o que está na linha 8 e na linha 9, que diz assim, ó: Deus queria que ele demonstrasse quanta compaixão tinha por esse povo tão desobediente. Então Deus queria fazer um teste com Moisés. Queria ver se Moisés de fato tinha compaixão
pelo povo desobediente. Qual é a lição de segunda-feira que vocês têm que passar para a galera? A lição é a seguinte: quanto mais uma pessoa necessita de graça, mais graça ela recebe de Deus. Tá bom? Quanto mais a pessoa necessita de graça, mais graça ela recebe. O povo de Israel não merecia a intercessão de Moisés. Não merecia a graça de Deus. Mas quanto mais necessidade a pessoa tem, mais graça ela recebe. Entendeu? Fechou? Fechou. Então agora vamos para a parte de terça-feira. Beleza? Terça-feira. Começa com a pergunta seguinte, ó. O que significa ser perfeito? Não, melhor. Você lê o texto, Mateus 5,48, que vai dizer: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Vocês leem esse texto e perguntam: o que significa ser perfeito? O que significa ser perfeito? Aí pergunta isso aí, a galera vai falar: ah, não, significa ser obediente. Ah, não, é a justificação pela fé. Ah, não. A galera vai dar várias respostas, mas nenhuma resposta, todas são interessantes, mas a que mais interessa é aquela que bate com a resposta da lição. Qual é a resposta da lição? Você vai analisar o texto. O texto é Mateus capítulo 5, 43 ao 48. Está lá na pergunta 6. Vocês vão pedir para cada pessoa ler um versinho. Tá bom? Porque vai fazer um movimento ali na igreja. O pessoal está lendo, está participando. Cada um lê um versinho e tal. Então, quando vocês terminarem de ler, aí vocês falam o seguinte: olha, agora ficou claro o que significa ser perfeito. Ser perfeito significa... Ser perfeito como Pai, de acordo com esse texto, significa amar os inimigos, como o Pai também ama as pessoas que são infiéis a Ele. Tá aqui, ó, tá na linha 12 e 13. O significado é muito claro no contexto. Quem deseja ser perfeito como Deus deve mostrar amor aos seus inimigos, como Deus mostra amor aos dele. Fechou? Aí na parte de quarta-feira, boca fechada é o título, né? Vocês podem fazer o seguinte: começa lendo 1 Pedro capítulo 2, 18 ao 25. Pede mais uma vez para cada um ler um versinho para interagir. E já mete a pergunta: por que Jesus se calou? Vamos lá, foco. Por que Jesus se calou diante dos acusadores? Essa pergunta tem a ver com o texto que vocês leram. Por que Jesus ficou calado? A galera falando assim, ó, acusando Jesus, acusando. E ele, ó, caladinho. Por quê? É pecado se defender? Vocês podem fazer essa pergunta também. Porque isso vai gerar debate, vai gerar interação. A galera vai dizer: não é pecado se defender. Uns vão dizer: ah, mas então se não é pecado, por que Jesus não se defendeu? Então qual é a resposta? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: que o Espírito Santo, ele guia o que fazer no momento certo. Às vezes o certo é falar, o certo é se defender, como Paulo fez em alguns momentos. Outras vezes o certo é não falar, é ficar caladinho. Foi o que Cristo fez. Porque em alguns momentos você tem que sair de cena para Deus defender você. Entendeu? Pegou a ideia? Você pode até terminar também com a pergunta que tem na lição: como você lida com as situações em que foi tratado injustamente? Quinta-feira para finalizar, porque na sexta-feira é só um textinho. Vou fazer o seguinte: como reagir a acusações injustas? Porque às vezes a gente é acusado injustamente, né? Como reagir a acusações injustas? Aí vocês podem fazer o seguinte: leia esse parágrafo aqui, ó. Pede para alguém ler. Tá bom? Esse parágrafo é lindo demais. A ideia é a seguinte: depois que a pessoa lê o parágrafo, vocês falam o seguinte: olha, nós somos o que Deus vê e não o que os outros dizem. Quando alguém nos acusa injustamente, a gente tem que pensar o seguinte: tá bom, mas quem é que eu sou diante de Deus? Isso é o mais importante. Não é o que o povo fala, é o que de fato eu sou diante de Deus. Sexta-feira vocês leem algum textinho de Ellen White aqui, ó. Tá bom? E aí vocês podem orar. Então veja, várias perguntas, vai gerar debate, vai gerar conversa, beleza? Façam a dinâmica, eu vou estar lá com vocês, apoiando, vou estar pertinho de vocês, cuidando, pastoreando, vai estar tudo certo, tá bom? Um abraço, valeu, vamos orar? Querido Deus, cuida dessas duas servas do Senhor, abençoa elas, em nome de Jesus, amém. Valeu!